Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então com o nosso curso sobre história grega. Vamos falar um pouco agora de comércio na Era do Bronze. Bom, as rotas de comércio eram essenciais na Idade do Bronze. Cobre era abundante no Levante, estanho na Europa Central e na Ilha Britânica. Essa rede de comércio parece ter crescido muito por volta de 1700 a 1200 a.C. Muitos rios eram usados para navegação, como o Danúbio, e eram feitas longas viagens nos rios. A civilização micênica fez contato com a Escandinávia, os fenícios fizeram contato com a Espanha e com a Ilha Britânica. Além disso, tem muitas evidências de contato entre o Levante e a Ásia do Sul, e o trabalho com o ferro se estendeu até o vale do rio Indo. O próprio mar Mediterrâneo também era bem conectado por rotas comerciais, bem complexas para a segunda metade do segundo milênio a.C. Sabe aquela ideia da professorinha da escola que fala que o capitalismo só surgiu em 1500 com a burguesia? Mentira, muito fácil de refutar. O capitalismo surgiu quando o primeiro ser humano praticou uma atividade empreendedora, quando fez a primeira lança para caçar mamute, quando fez a primeira rede de pesca, quando passou a empreender e acumular capital. Na antiguidade, ainda na Idade do Bronze, já tinha considerável empreendedorismo privado. 23.500 textos foram escavados primeiramente em Kul-Tepe, antiga Canis, na Anatólia Central. Tabuletas de argila do reino Acádio entre 1930 e 1775 a.C. A cidade era um largo centro de negócios onde muitos mercantes se fixavam ali. A maior parte do fogo que destruiu todas as casas mercantes assírias selou e preservou muitos dos arquivos comerciais em cerca de 1840 a.C. Muitos dos textos encontrados em casas mercantes são comerciais: cartas comerciais, documentos de embarque, registros contábeis, selos e contratos. Em um documento de remessa típico ou conta de despesas, o comerciante informaria os parceiros sobre a carga e as despesas relacionadas. Mas parece que teve um grande colapso econômico por volta de 1200 a.C., no fatídico século. Na Escandinávia, Espanha e na Ilha Britânica, há uma quebra de 300 anos nos embarques de estanho. Há evidências de uma quebra no trabalho com a prata na Cornualha. Lembra da crise do petróleo em 73, onde os árabes decidiram não enviar petróleo para os países por vários meses? Os efeitos dessa crise podem ser comparados com essa grande que teve na Idade do Bronze. Isso não só levou ao colapso total dessas sociedades, porque a maior parte da economia ainda era agricultura. Em 950 a.C., quando a fundição de ferro se tornou bastante comum em boa parte do mundo e o problema da escassez de bronze começou a ser sanado. Outro fator muito interessante é que, em 1972, descobriram no corpo mumificado de Ramsés II fragmentos de fibra com bandagens contendo fragmentos de tabaco. Em 1992, encontraram traços de cocaína, haxixe e nicotina foram encontrados no cabelo de 9 múmias por volta de 1200 a.C. As únicas fontes de cocaína e nicotina são as plantas de coca e tabaco que são nativas das Américas. Poderia talvez ter um comércio e contrato entre Levante e América do Sul? Calma que aí já é viajar demais. Não sabemos se tinha o comércio dessas drogas, mas que havia o consumo pelo menos por parte dos faraós é quase certeza. E o comércio em larga escala de estanho, cobre e ferro está provado que existiu. Por fim, vamos falar sobre o que poderia ter causado o colapso de tantas civilizações no fim da Idade do Bronze, divagando sobre a possibilidade de mudanças climáticas e desastres naturais. Segundo Daniel Kaniewski, da Universidade de Toulouse, ao examinar uma longa sucessão de grãos de pólen e sedimentos em um antigo lago de água salgada no Chipre, ele encontrou evidência de uma mudança climática em 1200 a.C. A mesma análise foi feita na Síria. Antes de 1200 a.C., o Chipre tinha um clima agradável, mediterrâneo, com floresta de carvalhos, plantas de pântano, e depois de 1200 teve uma seca que durou 300 anos. Se tivermos secas, as colheitas vão ser mais fracas e com isso os preços dos alimentos sobem. A maioria das pessoas vivia à beira da fome total e vivia de subsistência. Dados de isótopo de oxigênio de depósitos minerais de Israel, o que pode indicar redução das chuvas nesse período. E dados de isótopo de carbono estáveis em grãos de pólen no lago Volcaria, na Grécia Ocidental. Tudo isso sugere que houve uma grande queda de temperatura terrestre e indica o começo de uma seca que pode ter durado 300 anos. Por volta de 1240 a.C., a rainha hitita escreve para Ramsés II que está faltando grãos na sua terra. Por volta de 1200 a.C., o faraó Merneptah relata que fez com que os grãos fossem levados em navios para manter viva a terra de Hatti. As cartas Ugarit descrevem a situação no final do século XIII a.C. e começo do XII a.C., em que o rei de Hatti escreve para Ugarit sobre um carregamento de cereais vital, que é uma questão de vida ou morte. Uma carta dos arquivos de Urtenu descreve que, abre aspas, os portões da casa estão selados.
Desde que haja fome na tua casa, morreremos de fome. Uma alma vida do seu país, você não verá mais. Fecha aspas. Há evidências que o preço do grão subiu no Egito e atingiu seu pico por volta de 1180 a.C., porque o governo estava mandando navios com grãos por todo o Mediterrâneo para tentar manter vários reinos aliados vivos. Bom, então agora falaremos sobre o período homérico, que vai de 1150 a 800 a.C., também chamado de Idade das Trevas grega. O período homérico vai desde o colapso da civilização micênica pela invasão dos dórios até a formação das primeiras cidades-estado gregas em cerca de 800 a.C. O primeiro povo indo-europeu que chegou na Grécia foram os aqueus por volta de 2000 a.C., fundando as cidades de Tirinto, Argos e Micenas e depois se espalharam pelo mar Mediterrâneo. Por volta de 1700 a.C., chegaram os jônios e os eólios e fizeram uma integração pacífica com os habitantes da Grécia. Por fim, os dórios chegaram por volta de 1200 a.C. e vão arrasar as cidades gregas, destruindo Micenas. Esse período é chamado de Idade das Trevas gregas porque o único relato são os poemas homéricos e só vai surgir o alfabeto grego por volta do século 8 a.C., quando eles vão ter contato com os fenícios. Essa Idade das Trevas gregas é bem parecida com o que foi a Alta Idade Média, onde a população europeia foi morar no campo e o comércio era mínimo, apesar de ainda existir. Os reis desse período mantiveram a sua forma de governo até que foram substituídos por uma aristocracia, que depois em algumas áreas essa foi substituída por um setor aristocrático dentro de si próprio, a elite da elite. As técnicas militares de guerra tiveram seu foco mudado da cavalaria para a infantaria e devido ao barato custo de produção e de sua disponibilização local, o ferro substituiu o bronze como metal, sendo usado na manufatura de ferramentas e armas. Lentamente, a igualdade cresceu entre os diferentes estratos sociais, resultando na usurpação de vários reis e na ascensão dos genos, ou família. Hesíodo, no século 8 a.C., fala que a família é a comunidade que compartilha a tábua com pão, que tem uma relação bem pessoal com seus membros e é por isso que funciona. Os membros de uma mesma família estavam sob o domínio de um pater, e o conflito entre os paters fez surgir a propriedade privada, além de muitas famílias dispersarem para o sul da Itália na segunda diáspora grega. Gênio era um tipo de organização social na qual os indivíduos alegavam descendência comum, referindo-se por um nome único. Muitos gênios parecem ter sido compostos de famílias nobres. Heródoto usa o termo para denotar famílias nobres. E muitos dos primeiros políticos gregos parecem ter envolvido-se em lutas entre gênios. Os gênios são melhor atestados em Atenas, onde escritores, de Heródoto e Aristóteles, lidaram com eles. Historiadores modernos postularam que os gênios tinham sido o grupo organizacional básico das tribos dóricas e jônias que assentaram-se na Grécia durante o período homérico. Mas estudiosos posteriores chegaram à conclusão de que os gênios surgiram posteriormente com certas famílias alegando linhagem nobre. Em tempo, alguns, mas não necessariamente todos, os gênios vieram associar-se com funções sacerdotais hereditárias. Essas famílias começaram a reconstruir seu passado na tentativa de traçar suas linhagens a heróis da Guerra de Troia e ainda mais além, principalmente a Hércules. Enquanto a maior parte daquelas histórias eram apenas lendas, algumas foram separadas por poetas da escola de Hesíodo, do século VIII a.C. Alguns desses contadores de história, como eram chamados, incluíam Hecateu de Mileto e Acusilau de Argos, mas a maioria desses poemas foram perdidos. Ao fim desse período de estagnação, uma das principais características do período homérico, a civilização grega foi engolida por uma renascença que se espalhou pelo mundo grego, chegando do Mar Negro até a Espanha. Com o surgimento da propriedade privada, os gênios formaram as frátrias, depois as frátrias se uniram e formaram tribos, que por sua vez se organizaram em demos, que por fim deu origem a polis, ou cidade-estado. A terra, a colheita e o rebanho pertenciam à comunidade. Havia uma liderança política na figura do pater, um membro mais velho e respeitado. Ou seja, esse período é basicamente o período feudal da Grécia, entre aspas, onde cria-se um sistema descentralizado baseado numa rede hierárquica entre nobres que todos obedecem ao mesmo rei, mas têm grande autonomia para reerguer a civilização. É exatamente igual à Alta Idade Média, com a civilização se reerguendo lentamente nos feudos. No entanto, naquela época já tinha algo muito melhor, porque já tinha a Igreja Católica. Conforme já foi mostrado, a Grécia Micênica foi um estado bastante centralizador, tirânico e controlador da vida das pessoas, que caiu diante do seu próprio peso e também por condições climáticas e pelas invasões dos supostos povos do mar. A mesma coisa ocorreu com o Império Romano, que era um estado tão grande, com impostos tão grandes e um controle econômico gigantesco, que a população fugiu para o campo para produzir para si mesmos, e as invasões bárbaras só deram o golpe final.
Esses tipos de arranjo, tipo feudalismo, são sempre a mesma maneira que as pessoas encontram de reorganizar a sociedade do zero, porque é o arranjo mais natural que existe, e tanto a Grécia quanto Roma nasceram com características muito próximas ao feudalismo. Os gregos não vão viver sob um único governo até a conquista romana em 146 a.C. Eles viviam em pequenas comunidades, todas independentes e soberanas, e por isso eles tinham uma grande variedade de formas de governo. Você vê democracia, oligarquia, monarquia hereditária ou tirania. A cidade de Atenas surge por volta de 1050 a.C., Esparta e Sinúria por volta de 950 a.C., Tessália por volta de 900 a.C., Macedônia por volta de 810 a.C., e Etólia, Osólion, Locris, Dores, Aenis, Fócida e Boécia em 800 a.C. Vamos então agora falar sobre o período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C. O período arcaico vai de 800 a.C. até 500 a.C., mas normalmente os historiadores concordam que vai de 776, quando os primeiros Jogos Olímpicos são realizados, até 480 a.C. na Batalha de Salamina, entre a frota liderada por Xerxes I e a grega liderada por Temístocles. Com a recuperação econômica depois do interlúdio dórico, a população grega cresceu tanto que excedeu a capacidade de produção de alimentos e de terras cultiváveis. Diante desse desequilíbrio econômico e procurando garantir melhores condições de vida, alguns grupos teriam se destacado, passando a manejar armas e a ter o domínio sobre as melhores terras e rebanhos. Esses grupos acumularam riqueza, poder e propriedade como resultado da divisão desigual das terras do gene, considerando-se as melhores, aristos em grego, daí que vem a palavra aristocrata. Assim, foram diferenciando-se da maioria da população e dissolvendo a vida comunitária do gene. Essas transformações sociais estavam na origem da formação da polis, a cidade grega. A partir de 750 a.C., os gregos iniciaram um longo processo de expansão, firmando colônias em várias regiões, como a Sicília e o sul da Itália, a chamada Magna Grécia, no sul da França, na costa da Península Ibérica, no norte da África e nas costas do Mar Negro. Entre os séculos VIII e VI a.C., fundaram aí novas cidades, as colônias, as quais chamavam de apoíquias, palavra que pode ser traduzida por nova casa. As melhores terras eram comandadas por famílias ricas, os eupátridas. A maioria dos camponeses, georgioi, cultivava solos pobres, cuja produção de alimentos era insuficiente para atender às necessidades de uma população em crescimento. Uma terceira classe, que não possuía terras, dedicar-se-ia mais tarde ao comércio, que era chamado de tetas, marginais ou indigentes. Os comerciantes eram chamados de demiurgos e os estrangeiros livres eram chamados de metecos. O resto da população era escrava, que formava cerca de 50% da população grega. Para fugir da miséria, muitos gregos migravam em busca de terras para plantar e de melhores condições de vida, fundando novas cidades. Assim, no primeiro momento, a principal atividade econômica das colônias gregas foi a agricultura, mas depois muitas colônias transformaram-se em centros comerciais, dispondo de portos estratégicos para as rotas de navegação. Em 775 a.C., a cidade de Calcis e Erétria manda colonos para a ilha de Ischia, no Golfo de Nápoles. Na década de 30 do século VIII, estão documentadas as fundações de colônias na Sicília, Naxos e Messina por Calcis, Siracusa por Corinto. As costas do Mar Negro foram colonizadas especialmente pela polis de Mileto, e as colônias mais importantes dessa região foram Sinope, em cerca de 700 a.C., e Císico, em cerca de 675 a.C. De Megara partem colonos que fundaram em 667 a famosa cidade de Bizâncio. Na África, Cirene foi fundada por colonos na ilha de Tera por volta de 630 a.C. Na região ocidental do Mediterrâneo é fundada Massália, atual Marsella, Nice e Ampúrias, atual Emporion. As colônias gregas não eram comandadas politicamente pelas cidades que as fundavam, mas apenas tinham vínculos religiosos e econômicos com elas. Só que os gregos que partiam para uma colônia perdiam a cidadania que detinham na cidade de onde eram oriundos. Cada cidade era independente e tinha seu próprio sistema de governo, leis, calendário e moeda. Essa colonização resultou na formação de uma rica classe de mercadores, além de uma grande classe média de trabalhadores assalariados, artesãos e armadores. A indústria naval grega se desenvolveu bastante nesse período. As evidências arqueológicas indicam que o padrão de vida na Grécia melhorou bastante ao observar o tamanho médio das áreas do primeiro andar de residências encontrados por arqueólogos, que aumentou 5 vezes de 55 metros quadrados para 230 metros quadrados. A expectativa de vida e a estatura média também mostraram evidência de melhoria, e a população aumentou de 600 mil no século VIII a.C.
para em torno de 9 milhões no século IV a.C. E tudo isso fez com que no século IV a.C. a Grécia já possuísse a economia mais avançada do mundo, com um nível de desenvolvimento extremamente raro para uma economia pré-industrial, estando em vantagem em alguns pontos se comparado às economias mais avançadas antes da Revolução Industrial, aos Países Baixos do século XVII ou à Inglaterra do século XVIII. Em Atenas, é estimado que entre 7,5% a 9% dos cidadãos, o grupo abastado, fosse proprietário de 30% a 35% de todas as terras, e 20% dos cidadãos tinham pouca ou nenhuma terra, e os restantes 70% a 72,5% dos cidadãos eram proprietários de 60% a 65% das terras. Por volta de 500 a.C., Atenas tinha 150 mil habitantes, Corinto tinha 100 mil, Siracusa tinha 200 mil e Agrigento também tinha 200 mil. Algumas colônias funcionam essencialmente como locais para a prática do comércio e sem estatuto político, os empórios. O incremento da atividade comercial gerou, por sua vez, o fomento da indústria. Deste setor destaca-se a produção de cerâmica, sendo famosos os vasos de Corinto e de Atenas, que se tornaram os principais objetos de exportação. No último quartel do século VII a.C., ocorreu o aparecimento na Lídia da moeda estatal pela primeira vez, que se espalhou lentamente por toda a Grécia. Nas cidades-estados da Jônia existia uma coisa que eles chamavam de frátrias, que eram associações de pessoas ligadas por algum vínculo. Essas frátrias negociavam as terras em conjunto, num arranjo jurídico mercadológico que surgiu para preservar o direito que o indivíduo tem de pertencer a uma frátria. Já que estamos falando de colônias gregas, não podemos deixar de falar dos citas, que foram o primeiro povo a ter arqueiros montados em cavalos na história, bem antes dos hunos e dos mongóis. De 670 a 612 a.C., eles começaram a atacar as civilizações do Cáucaso e do Oriente Médio e devastaram o reino de Urartu e da Síria. O rei Madi empurrou mais para o sul, lançando uma expedição ao Egito. Amedrontado por uma enorme horda, o faraó Psantik I legou ao rei Cita presentes generosos para poupar o seu reino. Em 612 a.C., os citas se aliaram a seus primos iranianos, os medos, saqueando e destruindo a capital assíria Nínive, derrubando o Império Assírio. Essa aliança logo cessou e os medos logo romperam e se voltaram contra os citas, forçando-os a voltar para o norte. Então essa luta entre iranianos sedentários e iranianos nômades continuou até 530 a.C., quando Ciro reinou. Muitos citas serviam como mercenários no exército persa, além de vassalos. No entanto, muitos se recusaram a submeter sua cota de terra e água ao rei. Em uma campanha onde hoje é o sul do Cazaquistão, Ciro entrou em conflito com a tribo Massagetai em 530 a.C., liderada por uma rainha guerreira incendiária, Tômero. Ela conseguiu derrotar Ciro no confronto que Heródoto descreve como, abre aspas, a batalha mais feroz travada entre não-gregos já vista, fecha aspas. O rei persa foi morto e sua cabeça foi reivindicada pela rainha como um troféu. O sucessor de Ciro, Dario I, tentou novamente subjugar os citas em 513 a.C., passando pelo Cáucaso, atacando as tribos no nordeste do Mar Negro. De acordo com Heródoto, os citas fizeram o que sabiam de melhor, se recusando a se envolver em batalhas campais, enquanto usavam sua cavalaria leve, arrastando-os para o território cita, enquanto queimavam pastagens, esmagando poços e invadindo vagões de suprimentos persas. Dario I foi forçado a recuar, mas os citas perderam boa parte de suas melhores pastagens por causa da sua política de terra arrasada. Mas na década seguinte eles se recuperariam. Os citas tiveram bastante contato com os gregos por causa das colônias gregas no Mar Negro e por causa do reino do Bósforo na Crimeia. A partir do século IV a.C., com o reino do Bósforo, citas e gregos passaram a viver em harmonia trocando peixes, escravos e grãos. Foi nesse reino onde o estilo próprio de arte grega cita se desenvolveu. Em 339 a.C., um homem conhecido pelos gregos como Ateias, um dos mais poderosos reis citas, passou pela Trácia e entrou na Macedônia. Nesse mesmo ano, a cavalaria cita enfrentaria frente a frente a falange macedônica, comandada pelo rei Filipe II, o qual falaremos bem mais tarde. Isso aconteceu nas planícies da atual Dobruja. Filipe II teve uma vitória decisiva e Ateias foi morto e seu exército foi dispersado. Isso enfraqueceu bastante o poder dos citas. No Oriente, tinha várias tribos citas também na região do norte do Himalaia, onde a principal é a Saka, que viviam entre os férteis vales dos rios Ili e Shu, entre os atuais Cazaquistão e Quirguistão. Em 170 a.C., eles foram vítimas de um fenômeno que hoje conhecemos como efeito dominó da migração nômade. Os poderosos Xiongnu, predecessores dos hunos, expulsaram o povo nômade, Uezi, de sua terra, na moderna Gansu, na China.
Com isso, os Uezi foram forçados a um êxodo em massa para o oeste, fazendo guerra com os Sakas e expulsando-os da sua terra natal. Então os Sakas foram até as férteis colinas da Bactria, atual Afeganistão, que nessa época era um reino helênico, sucessor das conquistas do Alexandre o Grande. A Bactria era um império urbano e rico, e em 132 a.C., os Sakas subjugaram os helenos da região e se tornaram os mestres da região. Eles não pararam por aí e marcharam para o sul, para o reino indo-grego através do Hindu-Kush, a cadeia de montanhas. Rapidamente os citas adotam o budismo e assimilam a cultura de seus súditos indianos sedentários. Evidências arqueológicas mostram que na guerra as mulheres lutavam ao lado dos homens com números significativos. Para os gregos, a ferocidade das esposas e filhas citas era nova, e é daí que surge os mitos das Amazonas. Com o tempo, os citas foram deixando sua idade de ouro para seus anos de crepúsculo, de 100 d.C. a 200 d.C. Ao longo desse período, os citas foram subjugados por outras tribos iranianas, que formaram os Sármatas, que continuam o legado do pastoreio nômade cita até serem subjugados pelas invasões góticas, fugindo das invasões hunas no final do século IV e primeira metade do V. As expansões eslavas entre o século V e X acabaram com a presença cita sármara, e em pouco tempo os iranianos nômades se assimilaram aos antepassados medievais dos russos, belorussos, ucranianos, etc. Na Índia, os citas acabaram perdendo seus territórios para os sassânidas, os indopartos e guptas. Bom, então é isso, o vídeo já está bem grande, obrigado a todos que assistiram, até mais.